Olá, crianças, tudo bom? Essa semana é muito importante, é a Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa essa semana. E é sobre isso que nós vamos falar na história de hoje. Mas aí você pode me perguntar, mas tia Cris, a gente não combinou que nesses meses nós iríamos estudar sobre a vida de Jesus? Jesus, Páscoa, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Jesus é a nossa Páscoa. E é isso que nós vamos aprender hoje. Bom, vocês se lembram de domingo passado, como nossa história terminou? Na verdade, nossa história terminou domingo passado com Jesus entrando em Jerusalém. Lembra disso? Que as pessoas colocaram uns ramos na entrada das portas de Jerusalém e Jesus entrou com um cavalinho, com um jumentinho, em cima daqueles ramos, porque as pessoas estavam querendo recebê-lo como um rei, achando que ele era o rei da terra, um rei que ia salvá-los dos poderes dos governantes daquele tempo. Era verdade, Jesus era realmente um rei, mas não era esse rei que eles estavam esperando. Jesus era o rei dos reis, o Filho de Deus. Muito bem, vamos continuar nossa história daí. Jesus entra em Jerusalém naquela semana para comemorar a Páscoa. A Páscoa, Jesus também comemorava a Páscoa, mas era diferente do que nós comemoramos hoje. Jesus era do povo judeu e o povo judeu tinha um costume de comemorar todos os anos a Páscoa. Era uma festa que tinha se dado início lá no tempo de Moisés. Lembra quando nós aprendemos a história que o povo judeu ficou escravo por muito tempo do Egito? E Moisés ajudou, através da ordem de Deus, o povo a se libertar daquela escravidão, e eles conseguiram sair com a ajuda do Senhor. E depois que eles saíram ali, passaram de escravos para livres, Moisés decretou que todos os anos eles iam se lembrar disso. Ia acontecer uma festa para se lembrar disso. E eles chamavam de Páscoa. Sabe por quê? Porque a palavra Páscoa significa passagem, e era a passagem da situação de escravo para a situação de livre. Muito bem, e Jesus e o povo judeu comemoravam a Páscoa de várias formas ali, fazendo várias coisas naquela semana, durante a semana da Páscoa. Quando Jesus entrou em Jerusalém, lá com o jumentinho e passou por cima dos ramos, eles foram comemorar a Páscoa também. E Jesus queria ensinar uma grande lição para os discípulos e para todos nós hoje. Essa semana ia ser uma semana muito importante na vida de Jesus. E uma das coisas que eles faziam, eles montavam uma mesa muito grande, muito linda, com coisas para comer. E as coisas lembravam as situações que eles tinham passado no tempo da escravidão. E Jesus aproveitou as coisas que eles comiam para ensinar a respeito do que ia acontecer com ele naqueles dias. Estava muito próximo da morte e da ressurreição de Jesus. Então Jesus pegou o pão que tinha na mesa e ele começou a repartir. E na hora que ele repartiu o pão e ele foi dando para os discípulos, ele ensinou para eles assim, que estava próximo à morte dele, e esse pão representava o corpo dele que ia ser crucificado, que ia ser martelado numa cruz. Depois ele pegou o vinho e quando ele começou a distribuir o vinho para os discípulos, ele ensinou uma outra coisa. Ele disse para eles que esse vinho representava ali o sangue de Jesus, que ia ser derramado naquela cruz para perdão dos nossos pecados. E aí os discípulos ficaram muito intrigados com aquilo e eles ficaram tristes. Não estavam aceitando aquilo, a morte de Jesus. Mas do jeitinho que Jesus ensinou, aconteceu. Jesus, quando chegou na sexta-feira, ele foi levado para uma cruz e ele foi crucificado. O corpo dele foi pregado na cruz, como ele tinha ensinado para os discípulos. E o sangue dele foi vertido naquela cruz, como ele tinha ensinado para os discípulos também. Ele voluntariamente foi para aquela cruz para morrer no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados. E depois daquilo, isso aconteceu numa sexta-feira. E depois daquilo, depois da morte de Jesus,
Eles tiraram Jesus da cruz e levaram Jesus para o túmulo. Era costume, depois que a pessoa tinha morrido, levar ela para o túmulo, colocar ela lá dentro do túmulo e fechar a porta. Lembram da história de Lázaro que aconteceu desse jeito? E aí isso aconteceu numa sexta-feira. E depois que passou a sexta-feira, era costume naquele tempo as pessoas prepararem o corpo da pessoa que morreu com perfumes e enrolavam o corpo da pessoa em perfumes para deixar o corpo conservado. E foi isso que aconteceu. O corpo de Jesus ia ser preparado daquela forma. E 3 mulheres que estavam sempre andando com Jesus, elas resolveram ir no sábado comprar essas especiarias para arrumar o corpo de Jesus. E no domingo de manhã, no caminho para o túmulo, elas começaram a conversar. Mas como nós vamos tirar aquela pedra? É muito pesada. Quando chegaram pertinho, elas se espantaram, que elas olharam para o túmulo, a pedra já estava retirada e o túmulo estava vazio. Mas elas viram um homem branco, um homem com uma roupa branca lá dentro. E elas olharam assustadas e o homem falou assim: não fiquem com medo, não se assustem. Vocês estão procurando Jesus de Nazaré? Ele não está mais dentro do túmulo, ele ressuscitou. Muito bem, crianças, essa foi a história de hoje. Jesus ressuscitou. Essa é a verdadeira Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus. Depois que aquelas mulheres encontraram aquele anjo, na verdade, que falou isso para elas, ele disse mais ainda, ele falou: agora vocês vão e contem para todo mundo que Jesus ressuscitou. E é isso que Deus espera de nós, que nós nos arrependamos dos nossos pecados, nós comecemos a seguir a Jesus, seguir os seus passos. Então nós vamos aproveitar todo esse ensinamento que nós tivemos todos esses domingos com a vida de Jesus e vamos de verdade comemorar a Páscoa do jeito certo, lembrando da morte e da ressurreição de Jesus. E dizer para todas as pessoas que nós encontrarmos que hoje Ele vive, Ele está vivo, Ele ressuscitou. E não vamos esquecer de memorizar o nosso versículo, que está lá em Marcos 16:6, e diz assim: mas ele disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Marcos 16:6. Uma feliz Páscoa para vocês, uma verdadeira Páscoa em Jesus para vocês. Até domingo, crianças. Tchau.